Paz, boa tarde. Então, estamos fazendo aí o devocional, o primeiro dia de devocional, né? A primeira vez também. E você que for entrando, esse vídeo vai ficar gravado para as outras pessoas e as outras irmãs que podem só ver depois desse horário. Mas nós que estamos em casa vamos passar o nosso momento com Deus, amém? Durante alguns minutinhos aí na presença de Deus. Você que vai entrando aí, você que já está online, pega essa setinha que tem aí do lado e começa a enviar para as pessoas, tá? Para os seus colegas, para os seus amigos, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas, de almas possível para ouvir e proclamar o reino de Deus. Amém? Eu vou esperar mais alguns segundinhos e nós vamos começar a palavra. Dá para ouvir bem a minha voz aí? O som não tá atrapalhando? Dá para ouvir, Rô? Dá um ok aí para mim. Temos a Rosângela online por enquanto, né? E a Helena. Depois a gente vai enviar para as outras pessoas, né? Nós estamos em casa nessa tarde, livre. Mas vamos proclamar o reino, vamos passar os nossos minutos com Deus. Amém? Para você que vai entrar, devocional, para mim tem uma grande importância. Eu já sempre fazia devocional, porque é um momento, um horário que eu separo para estar com Deus, para aprender, para me alimentar, para me aprofundar na presença dele. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa resistência a câmeras, eu não gosto de vídeo, não gosto de ser filmada. Mas quando o Senhor nos chama para proclamar o seu reino, o seu evangelho, a sua palavra, conforme o apóstolo Paulo orientou Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. E nós estamos vivendo um momento, nós estamos vivendo o tempo que é o fim dos tempos, conforme a Bíblia nos fala. Então nós não temos mais tempo de ficar parado, envergonhados, tímidos, e sim de proclamar com todo o nosso fôlego, com toda a nossa força, com toda a vida que ainda há em nós, né? Aqui na terra, nós precisamos proclamar esse evangelho, anunciar de todas as formas possíveis, até que o Senhor nos tire dessa terra ou venha nos buscar. Amém? O tema escolhido pelo Espírito Santo para nós estar estudando toda segunda-feira está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 16, né? Que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas depois vem uma afirmação do apóstolo Paulo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para você que vai acompanhar o devocional toda segunda-feira, seja agora às 2:30 da tarde ou depois que você entrar e ver esse vídeo, o que você precisa? A palavra, amém, que é a sua Bíblia, a sua espada, a arma de todo cristão. Você precisa de um caderno para estar fazendo a sua anotação. Amém? Porque segunda-feira que vem tem mais, para a glória de Deus, se assim Ele nos permitir. E uma caneta. Amém? Então, nós vamos estudar e se aprofundar na presença de Deus por alguns minutos, tá? Eu quero, juntamente com você, primeiramente estar fazendo uma oração. Você que vai entrando aí, nessa setinha aí do lado,
envia no direct para todas as pessoas. A palavra hoje é: de fato, temos a mente de Cristo, registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, baseado nessa palavra. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer por mais esse dia, engrandecer a sua presença e glorificar o seu santo e exaltado nome. Aquele que está acima de todos, sobre todos, para todos, és o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, te exaltando porque queremos sentir, queremos conhecer-te, queremos se aprofundar na sua presença e queremos separar um pouco do nosso tempo para estar contigo, um pouco do nosso tempo, do nosso dia a dia para dedicar ao Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, grande e eterno. Amém? Então nós vamos começar a aprender. E falando com o Senhor na madrugada de oração, nos dias de consagração, até que esse devocional começasse, eu perguntei ao Senhor o que o Senhor quer que eu fale, né? Para quem me conhece, eu sou a pastora Thalita, moro na cidade de Gaspar e temos um rebanho ali no bairro Gasparinho e ajudamos também no bairro Figueira, somos auxiliar ali pastoral do pastor Osni e da missionária Sônia. Que o Senhor possa alcançar a sua vida. A palavra de Deus diz que o que vem dele não pode voltar para ele vazio. Então que a palavra de Deus chegue até você e que possa encontrar a adoração devida, possa encontrar um lugar no seu coração para que volte para o Senhor com motivo de satisfação, de gratidão, de adoração. Amém? E perguntando então para Deus o que ele queria que eu falasse, ele disse que o primeiro passo para uma pessoa que acha que tem a mente de Cristo ou que tem a mente de Cristo, o primeiro passo é aceitar a Cristo de verdade. Por que, pastor, aceitar a Cristo de verdade? Eu já vou te dizer. Eu sou pastora e filha de pastor, neta de pastor, ouvi por muitas vezes chamar pessoas lá na frente e perguntar: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E muitas pessoas falam: sim, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Mas a pergunta é: será que de fato aceitaram a Jesus? Será que de fato aceitaram? Você pode colocar aí o primeiro tópico no seu caderno, na sua folha de anotação. Aceitar a Cristo de verdade é o primeiro tópico para quem tem a mente de Cristo, para quem pode dizer: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que acontece? A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8 ao 9, diz assim, ó: esse povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinos não passam de regras de homens. Essas pessoas são as pessoas que vieram e falaram que aceitavam a Cristo, mas não aceitaram a Cristo de coração. E a pessoa que não aceita a Cristo, o caminhar com Cristo de coração, ele não tem a mente de Cristo. Ele só honra o Senhor de lábios. O seu coração está longe de Deus. Diz servir, diz amar, diz ter aceitado, diz dizer que ele é seu único e suficiente Salvador. E por isso que o próprio Jesus vai dizer: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. E isso é algo muito triste a se pensar. Porque chegar-se até Jesus não é simplesmente dizer: eu aceito o Senhor com lábios, mas é aceitar de coração. É adorá-lo de coração. Diz que adoram, diz que o ama, mas o seu coração está longe.
Então, o primeiro passo para uma pessoa que diz ter a mente de Cristo, conforme está registrado na palavra, ele tem que aceitar a Cristo de verdade. Não aceitar de lábios, dizendo sim, eu aceito, mas aceitar de coração. O tema para essa tarde, baseado nessa palavra, é aceitação. Foi essa a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aceitação. Primeiro passo, aceitar a Cristo de verdade, não de lábios, mas de coração. A palavra de Deus diz que, uma vez que nós recebemos a Cristo e nós aceitamos a Ele, que está registrado lá em João 1:12, diz assim, que Ele nos dá o poder de nós sermos chamados filhos. Veja que maravilha, a partir do momento que você aceita o Senhor de coração, você então se é chamado, você é considerado como filho de Deus. Que bênção, que maravilha! Eu fico imensamente alegre, emocionada espiritualmente, lembrando que Ele é meu Pai e que Ele me chama de filha. Isso é maravilhoso. A partir do momento que eu aceito a Jesus de coração, Ele me considera como uma filha, que eu aceito o meu Deus de coração e não de lábios. Ele me aceita como filha. E depois que Ele me aceita como filha, Ele me dá um presente. Presente, pastor, assim? A palavra de Deus diz: se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Espírito Santo que está no céu, este dará o Espírito Santo a quem pedir. Registrado em Lucas 11:13. Se nós, sendo pais, eu sou mãe, se nós, sendo pais, mães, que dizemos amar muito os nossos filhos, quem é pai e mãe sabe o que é esse amor que eu estou me referindo. Se nós, sendo pai e mãe, sabemos dar coisas boas quando nossos filhos pedem a nós, quem dirá Ele? Quem dirá o Pai? Quem dirá Deus? Ele nos dará o Espírito Santo quando eu e você pedir. Então veja bem, quando eu aceito a Cristo de verdade, não de lábios, mas de coração, isso significa que eu tenho de verdade a mente do Senhor. Ele me considera como filha. Ele te considera como filho. E te presenteia quando você pede a Ele o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele custou a vida de Jesus lá na cruz. O próprio Jesus disse: é necessário que eu vá para que ele venha. Então Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nós recebemos de presente o Espírito de Deus. E se você ler esse texto de 1 Coríntios 2:16, você vai ver que é muito complexo. Você vai ver que ele é muito tocante, ele toca no profundo da nossa alma. Porque a palavra diz, no versículo 12 de 1 Coríntios 2, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Olha só, o Espírito é algo que eu tenho que pedir para o Pai, porque a palavra diz assim, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas espirituais, não aceita as coisas de Deus. Então veja bem, tem muitas pessoas que vieram até Jesus e aceitaram Ele de lábios, não de coração. Aceitaram Ele de lábios, o seu coração está distante do Senhor. E quando eu aceito só de lábios, eu não sou considerado filho e filha. Eu tenho que reconhecer o meu Deus. Eu tenho que reconhecer o meu Deus. A partir do momento que eu passo a reconhecer o meu Deus, eu posso pedir para Ele o Espírito Santo. Ele então me dá o seu Espírito. E esse Espírito que conhece e revela o coração de Deus porque é dele, ele vai revelar a graça de Deus para a minha vida. Eu vou discernir, eu vou entender as coisas. Eu vou entender todas as coisas diante disso, porque eu tenho o Espírito de Deus. Agora, aquele que não tem o Espírito não discerne, não entende. Ou seja, aquele que não tem o Espírito, ele não tem a mente de Deus, conforme é o nosso tema. Nós, porém, temos a mente. Então esse é o primeiro ponto para você parar e analisar. Você aceitou a Jesus de coração ou de lábios? Se você aceitou de coração, se você já é considerado filho e filha, se você já tem o Espírito, você já discerne, você já entende. Você é filha, você é filho. Então o primeiro passo você já passou. Você tem a mente de Cristo. Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. O segundo ponto que eu coloquei aqui e que eu quero compartilhar com você, você pode anotar aí. Quem estiver entrando nessa setinha, envia no direct para que possa alcançar mais vidas em nome de Jesus. O segundo ponto é aceitar viver a vida que Cristo nos proporciona. Eu sempre falo lá na igreja, onde eu sou pastora, para os meus membros, que nós devemos nos perguntar, quem eu sou? Eu, Thalita Correia, sou essa pessoa, sou assim, assim, assim. Quem Deus é? Deus é soberano, está acima de tudo e de todos, Ele é isso, 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 assim, 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 segundo a palavra. Agora, quem Deus quer que você seja? Você já parou para pensar que muitas das vezes o que nós somos não é o que Deus quer que nós sejamos? Sim, porque a palavra diz que nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ou seja, nós temos que ser discipulados por Ele. Nós temos que viver a vida que Ele quer para nós. Isso é muito importante porque o que acontece? Nós viemos a esse mundo, a palavra de Deus diz que antes mesmo de nós nascer, Ele já escreveu a nossa história. Ele tem um livro com a nossa história escrita hoje, dia 8 de março de 2021, já foi escrito pelo Senhor há 27 anos atrás, antes de eu ser. Que maravilha! Você tem noção da plenitude do Senhor sobre nossas vidas? Ele já escreveu o dia de hoje. Já ensinei lá na minha igreja, quero ensinar você hoje também. Quando você acorda, dobre os seus joelhos e diga, Senhor, hoje eu quero viver exatamente o dia que o Senhor escreveu para mim antes de eu ser. Sabe por quê? Se você viver o propósito e o desígnio de Deus, você não vai sofrer. Você vai viver a vontade dEle. Aceite a viver a vida que Ele escreveu para você. Mas como assim? Se a minha vida é minha vida e eu estou seguindo a minha vida, será que essa não é a vida que Deus escreveu para mim? Tem como nós ter certeza disso, pastora? Tem. Se você deleita o teu coração no Senhor, se você deleita a sua vida diante dEle, se você descansa nele, se você entrega tudo para Ele, você está vivendo nele, no centro da sua vontade.
Depois que você nasceu, o primeiro dia de vida, da sua vida, Satanás soube da sua existência, porque antes ele não sabia nada. Agora, a partir do momento que você vem ao mundo, o que ele faz? Ele começa a criar um projeto para você de um caminho errado. Ele começa também a escrever uma história para você. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm duas vozes para ouvir, a de Deus ou a do inimigo. E eles optam por ouvir muitas vezes a voz do inimigo. Então você sai dos propósitos do Senhor, sai do projeto dele. Quando que nós fazemos isso? Quando nós damos legalidade e chance para a nossa carne. Um exemplo, a ira, por exemplo, né? Eu posso falar bem disso. Se eu não buscar a paciência, o amor, a paz no Espírito Santo, a ira toma conta da minha carne. Mas o Senhor não se agrada, porque Ele diz que nós não devemos nos irar, nós devemos ser pacificadores, nós devemos ter paz, a paz de Cristo. Paz no falar, paz no ser. Então é uma luta. Eu não sei qual é a sua luta, mas com certeza você tem. Você tem guerras, e por isso que a Bíblia diz assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Está registrado lá no livro de Lucas 9:23. Negue-se a você e siga a vida que Ele escreveu para você todos os dias. Assim você saberá que você tem, de fato, a mente de Cristo. O título hoje é: será que eu tenho a mente de Cristo? E o tópico de hoje, do dia 8, é aceitação. Nós já falamos aqui sobre aceitar a Cristo de verdade, de coração e não de lábios, né? E já falamos também sobre aceitar viver a vida que Cristo tem para mim e não a que eu quero. Não se estribe nos seus próprios entendimentos e não a que o inimigo quer, mas sim a que Ele escreveu para você. Aceitação. O próximo tópico é aceitar os propósitos para chegar no propósito. Como assim, pastora? Sim, eu tenho que aceitar todos os propósitos que Deus coloca na minha vida. Todos os propósitos diários. Tudo que acontece na minha vida eu tenho e preciso aceitar. Porque se eu aceitar, eu vou chegar no propósito principal, que é o céu, que é a salvação. Toda pessoa que tem a mente de Cristo, ele tem que saber que ele tem um alvo. Ele tem um alvo no final dessa jornada. Um alvo no final desta caminhada. E ele precisa chegar lá. A pessoa que tem a mente de Cristo, ele tem que saber disso, que ele precisa chegar lá. Ele não pode desistir, ele não pode recuar, ele não pode olhar para trás, ele não pode tirar a mão do arado. Ele tem que prosseguir. Prossigamos com fé a corrida que nos está proposta até chegar no alvo. Aceitar os propósitos até chegar no principal, único motivo pelo qual nós estamos aqui lutando, batalhando, guerreando. Amém, soldado valente? O Senhor conta com você. A palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus, por isso eu amo esse versículo. Porque diz assim que muitos são os planos do meu coração. Muitos são os planos do seu coração. Mas se o que eu decidi viver hoje não estiver no propósito de Deus para a minha vida, conforme Ele já escreveu antes de eu ser, que nós já falamos aqui, é esse que vai prevalecer. É o propósito dele que vai prevalecer e não a minha vontade. Mas para isso eu preciso aceitar. Porque nós somos acostumados a, antes de começar o dia, o próximo dia que vai vir, nós fazer planos. Amanhã eu vou no mercado, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, né? Vários planos nós fazemos.
não é mesmo? E às vezes não dá certo conforme o plano que eu e você fizemos. E nós não queremos entender. Mas se você tem a mente de Cristo, se você prostrou o seu joelho antes de sair de casa e entregou a sua vida para o Senhor, e descansou ela no Senhor, e confiou ela, a sua vida no Senhor, você pode ter certeza que nada saiu do controle dele, e que se alguma coisa saiu do seu controle é porque faz parte do propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Amém? Você que vai entrando, compartilha no direct aí para as demais pessoas. Então, nós já falamos sobre aceitar a Cristo de verdade, de coração e não de lábios. Aceitar viver a vida que Cristo tem para mim e não a que eu quero. E aceitar os propósitos para chegar no alvo. Glória a Deus. Agora tem um quarto ponto aqui que o Senhor colocou no meu coração. Aceitar os processos. Aceitar os processos é diferente de aceitar os propósitos. Amém? Aceitar o processo é uma coisa muito forte, minha amada que está me ouvindo, meu amado que está me ouvindo. Aceitar o processo é algo forte, porque aceitar o processo implica em ser moldado por Deus. Aleluias. Implica em ser moldado pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que aceita a ser moldado, que aceita o processo, independente se ele for dolorido ou não, independente se ele for o que nós queria ou não, mas ele tem uma certeza, Deus está no controle da sua vida, por isso que ele aceita. Ele entrega todos os dias a sua vida para o Senhor, por isso que ele aceita. Por isso que mesmo na dor ele descansa. Por isso que mesmo na fúria do vento, ele tem a paz dentro de si que excede todo o entendimento. Aceitar os processos implica no molde. Não tem como eu e você passar para o próximo processo sem passar pelo aquele que está anteriormente. Você vai precisar passar por todos eles para chegar no propósito principal, para chegar no alvo. A palavra diz que o Senhor não nos dá fardo maior, o Senhor não nos dá provação, o Senhor não nos dá nada maior do que não tenha um escape juntamente. Ele nos traz a prova e nos traz a solução junto. Glória a Deus, que Pai, né? Que Deus maravilhoso que nós temos para nossas vidas. Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa, porque Ele é adorável. Ele é amável. Ele pensa em todos os detalhes para nossas vidas. Então, aceitar o processo, aceitar o molde. Eu separei aqui um versículo que tocou muito ao meu coração, que está registrado no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó, capítulo 2, versículo 10. Tá escrito assim, ó. Quando a mulher de Jó falou para ele: olha o seu estado, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que ele disse: aceitamos o bem dado por Deus e o mal não? Nós aceitamos o bem dado por Deus e o mal não? Mas em tudo, Jó não pecou. Se eu e você for transportado agora para o cenário da vida de Jó, quando ele falou isso nesse momento, o que Jó tinha? O que lhe restava para a sua vida? Um caco de telha, o qual ele estava se coçando. Era isso que restava na vida de Jó. Ele não tinha mais nada. Mas ele olhou para aquela mulher e disse: se eu aceito o bem, eu não vou aceitar o mal. Contudo, Jó não pecou. A pessoa que tem a mente de Cristo. Por isso que o título é: de fato temos a mente de Cristo? A pessoa que tem a mente de Cristo,
independente do molde, independente do processo que ele estiver passando, dolorido ou não, pela sua vontade ou não. Olhe para Jesus. O corpo de Jesus não tinha vontade de ir para a cruz, mas o Espírito de Deus disse para ele que era necessário e ele foi até o fim por amor de mim e de você. Jesus aceitou o processo. Jesus aceitou o molde que lhe custou gotas de sangue. Aleluias. O processo mais dolorido que alguém pode passar na vida humana. A palavra de Deus vem nos dizer para nos encorajar que nós não devemos desistir, porque eu e você, nós até agora não pagamos um preço de sangue que nós não possa resistir. Nós podemos resistir sim, porque o pior só ele passou. Aceitamos o bem, devemos aceitar o mal também. E em tudo, acima de tudo, não pecar contra Deus. A pessoa que diz ter a mente de Cristo, ele aceita os processos, ele aceita o molde. Ele não pula processo. Ele é inteligente, ele é sábio, ele sabe que ele tem que passar por ali. E que se ele não passar, uma hora essa mesma barreira ele vai encontrar um pouquinho mais à frente, porque ele tem que passar. Corramos a corrida que nos está proposta. E depois eu coloquei aqui outra opção de aceitação, que é aceitar o lugar, aceitar a situação que Deus te coloca. E sabe quem me lembrei nesse tópico? Eu me lembrei de uma mulher chamada Esther. Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz que todos os judeus iam morrer, né? Mas tinha um homem de Deus ali chamado Mardoqueu, que aconselhava a sua parente ali, né? E ele disse para ela, olha, ela ficou meio amedrontada porque se o rei não erguesse o cetro para ela, ela não podia ir até ele. E não a chamasse, ela não podia ir até lá. E tinha essa ordem no palácio. Mas Mardoqueu disse que ela teria que ir até lá para que isso fosse impedido. Afinal de contas, o rei a amava. E ela disse, eu não posso. E quando ela falou isso, Mardoqueu mandou falar assim a Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou aí. Então aceitar o lugar e a situação faz parte do processo, faz parte do propósito. Nem todo lugar e nem todas as situações que eu e você nos encontrar fizeram parte dos nossos planos, mas sim, fizeram parte dos processos de Deus. Não fizeram parte dos nossos planos, mas sim, fez parte do propósito de Deus para aquele dia. Este lugar, essa família que Deus te colocou, essa situação que você tem aí na sua vida, foi exatamente para um tempo como este que Deus te colocou aí. Aceite. Tão simplesmente coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Saiba, tenha certeza, diante de alguém que tem a mente de Cristo, que a sua vida está escondida em Deus, que a sua vida está nele e que você faz de tudo para estar morando, habitando no esconderijo do Altíssimo, no coração do Pai. Se você tiver essa certeza, você não precisa ter medo de lugar, você não precisa ter medo do propósito, você não precisa ter medo do molde, você não precisa ter medo do processo, porque tudo que o Pai tem a você, aleluia, tudo que o Pai tem para você é bom, perfeito e agradável, e tudo isso implica para você chegar num lugar só, num lugar que se chama
O propósito principal é o céu, é a salvação. Amém? E diante disso também, eu coloquei aqui aceitar conselhos sábios. Sabe por quê? Esther aceitou o conselho sábio de Mardoqueu. Aqui no livro de Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Amém? A pessoa que tem a mente de Cristo, ele é seguro. Aleluia! Ele é seguro em sua vida. Ele é seguro em tudo que ele faz. Ele é seguro no que Deus entregou em suas mãos. Glória a Deus. Ele é seguro porque ele tem certeza que ele está em Cristo. De fato, temos a mente de Cristo. Aceite conselhos. Aceite lugar e situação que Deus te colocou. Aceite o processo, aceite os propósitos, aceite viver a vida que Cristo deu e colocou para você viver. Aceite a Cristo de verdade, de coração e não de lábios. Aleluia. Agora uma coisa eu preciso deixar bem clara aqui para você. Mas eu estou vivendo algo que eu não sei se faz parte dos planos do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Os planos do Senhor para a sua vida, você vai descobrir se você fizer o que está registrado no livro de Colossenses 3. A palavra de Deus diz que nossa vida está escondida em Deus. Se a minha vida está escondida em Deus, o que precisa? Se a minha vida está escondida em Deus, eu preciso procurar isso. Como que eu procuro? Na palavra, na oração, na intimidade com o Senhor. Os discípulos aceitaram ser discipulados por Deus. 12 homens eram íntimos de Jesus. 12 homens eram íntimos de Jesus. E existia uma multidão que vinha até ele para que ele resolvesse alguma coisa na sua vida. Mas não, 12 resolveram aceitar a ele como seu único e suficiente Salvador de coração. 12 resolveram deixar a sua vida e seguir ele, negar-se a si mesmo e seguir ele. 12 resolveram ter a mente de Cristo verdadeiramente. Amém? Então, o que acontece? Se você não estiver pertinho de Jesus, se você não estiver íntimo do Senhor, se você não buscar, se você não lançar a sua vida sobre Ele, vai ser difícil saber se o lugar e o propósito e o processo que você está vivendo é mesmo da vontade do Senhor. Porque existem pessoas que, como nós falamos ali no primeiro item, existem pessoas que honram a Deus de lábios, mas o seu coração está longe dele. E daí na hora que vem os processos, a dificuldade, que vem o molde do Senhor, que vem propósitos na vida dele, né? São propósitos que ele gerou, que ele criou, como Sara, né? Sara criou Ismael. Mas o propósito do Senhor era Isaac. São propósitos que na caminhada você criou, você decidiu, né? Mas não, se você descansa no Senhor, aleluia, como Ana, sua vida era no altar. Penina irritava, Penina fazia chorar. E se você ler 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que Ana sempre estava orando. Ela ia com a sua alma amargurada orar. Eu tenho certeza que Samuel fazia parte do propósito do Senhor, porque Ana tinha sua vida no altar. Agora Sara tinha uma promessa do Senhor sobre sua vida. Mas a sua decisão não foi decidida no altar, aos pés de Deus. Ela se estribou nos seus próprios entendimentos. Então existem processos, situações e coisas que vão acontecer na tua vida que não foi Deus que colocou realmente. Não foi Deus que escreveu para você antes de você ser.
Mas foi você que criou, porque ouviu outras vozes, porque se estribou no seu coração, nos seus próprios entendimentos. Agora, para você ter a certeza que é Deus, entregue de fato a sua vida a Ele. Faça isso todas as manhãs. Diga para Ele, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E aí você terá essa certeza de que tudo que acontecer dentro daquele dia é exatamente o que Deus escreveu. Porque você entregou. Você aceitou viver a vida que Ele tem para você. O outro tópico que eu coloquei aqui é aceitar as pessoas. A pessoa que ela tem a mente de Cristo, ele aceita o ser humano. Ele aceita as pessoas. É muito forte, porque a palavra de Deus diz assim, orem a Deus pelos que nos maltratam, que nós devemos orar a Deus pelos que nos maltratam. Está registrado no livro de Lucas 6:28. Ele também disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um mandamento para entrar no céu. Então eu tenho que amar o meu semelhante. E o meu inimigo, eu tenho que orar por ele. Enquanto ele faz o mal para mim, eu tenho que fazer o bem para ele. Aceite as pessoas como elas são. A única coisa que você pode fazer para mudar e transformar alguém é orar por ele e por ela. Sabe por quê? Porque não somos nós que transformamos, é o Espírito Santo de Deus que tem acesso ao coração de todo homem. Até mesmo porque se eu for falar alguma coisa para pessoas que não estão com o Espírito, conforme nós lemos aqui, eles não vão discernir, eles não vão entender, porque eles não têm a mente de Cristo. E o único que pode mudar, porque Ele pode todas as coisas, é Deus. Amém? E o último tópico que eu coloquei aqui é aceitar as armas. Aceitar as armas. Por quê? O Senhor, Ele nos deu armas para que eu e você pudéssemos lutar. Glória a Deus. Ele não nos lançou na guerra sem munição. Oh, aleluia. Ele não nos lançou na guerra sem nos ensinar. Nós temos a espada que serve tanto para a defesa como para ataque. Amém? Ele não nos lançou de qualquer maneira na guerra. Ele nos colocou aqui armados. E essa palavra, ela está registrada lá no livro de Efésios 6:12, quando diz assim, que a nossa luta, nós temos que lutar não contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso? De fato temos a mente de Cristo? Tem muitas pessoas que dizem que têm a mente de Cristo, mas na hora de lutar, eles lutam de forma carnal. Diz ter a mente de Cristo, mas na hora de lutar, não lembra o que está registrado aqui. Né? Não lembra que a nossa luta não é contra a carne, é contra demônios, é contra espíritos, é contra a potestade do mal. Essa é a nossa luta. A pessoa que tem a mente de Cristo, ele não se ira com outra pessoa, porque ele já aceitou aquela pessoa. E ele sabe que o que está agindo dentro daquela pessoa é o espírito mal. Então ele sabe que a sua luta é espiritual. Glória a Deus. Aleluias. Eu adoro ao meu Deus porque Ele é maravilhoso. Porque Ele nos escolheu para revelar a profundidade da sua palavra para mim e para você. Ele nos escolheu para ser diferente. Glória a Deus, eu quero desde já abençoar todas as mulheres, abençoar a sua vida. Dizer para você que o Senhor te fez de modo especial e admirável. Para você que está entrando aí agora, nós estamos estudando sobre se de fato nós temos a mente de Cristo, conforme está registrado em 1 Coríntios 2:16.
E aqui nós aprendemos algum tópico, vai ficar registrado, depois você volta e vê. Que para nós ter a certeza que nós temos que ter algumas aceitações em nossas vidas. Falamos hoje de 7 tópicos. Aceitar a Cristo de verdade, de coração e não de lábios. Aceitar viver a vida que Cristo proporcionou para nós. Aceitar os propósitos de Deus até chegar no propósito principal, que é o alvo, que é o céu. Aceitar os processos, os moldes. Aceitar os lugares e as situações que o Senhor nos coloca. Aceitar conselhos sábios. Aceitar as pessoas e aceitar as armas que Ele nos entregou. Ele é um Deus completo, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é o Deus dos deuses. Amém? Segunda-feira que vem, 2:30 da tarde, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo com um novo tópico. Hoje foi, de fato eu tenho a mente de Cristo? Falamos sobre aceitação. E semana que vem continuaremos em de fato temos a mente de Cristo, mas falaremos de outro tópico que o Espírito Santo colocará sobre nós. Deus abençoe você, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério e envie essa palavra para todas as pessoas que estão precisando, porque aqui é um meio de evangelizar e oferecer o nosso melhor. O nosso melhor é Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Você, que semana que vem às 2:30 vai estar aqui comigo, prepare seu caderninho, sua Bíblia, porque é muito bom você separar um tempo para Deus. Deus vai abençoar você, eu tenho certeza disso. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, engrandecer o seu nome, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, o Senhor é. O Senhor me escolheu, o Senhor escolheu cada mulher, cada homem que está aqui escutando esse devocional. Aleluia. O Senhor nos escolheu para nos chamar de filhos e filhas. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu para nos presentear com o teu Espírito e para que Ele fizesse morada dentro de nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos lançou aqui embaixo, Senhor, neste tempo passageiro que estamos na terra. O Senhor nos colocou aqui, mas nos colocou prevenidos, armados, aleluia, instruídos pela sua palavra para que nós soubesse aqui embaixo como nós devemos guerrear. O Senhor nos colocou na caminhada para que nós chegue aí no céu, juntamente com Cristo, aquele que venceu, glória a Deus, toda a carne, aquele que venceu espiritualmente, o Rei dos Reis, que está sentado à destra do seu trono, Pai. O Senhor nos escolheu para que um dia nós estivéssemos e estaremos em nome de Jesus, juntamente aí, Senhor, aleluia, glorificando o seu nome aos seus pés. Eu peço, ó Pai amado, que o Senhor alcance cada uma das suas filhas, dos seus filhos, nossas vidas. Eu sei que o Senhor está nos protegendo. Eu sei que o Senhor está sobre o mundo, que nada saiu do seu controle. Eu sei, ó Pai amado, que essas doenças, que tudo que tem acontecido faz parte do processo, porque o Senhor já nos avisou na palavra. Eu sei que tudo isso faz parte do propósito, mas aquele que continua firme em ti vencerá. Aquele que te honra verdadeiramente de coração e não de lábios, aquele que te aceitou de coração, que tem de fato a mente de Cristo, herdará os céus. Pai, nos protege, nos guarda e continua se revelando, porque o que nós temos de melhor e de maior em nossas vidas é a sua presença. Aleluia, nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus.